Olá amigos do blog mcdonaldfernandes.wordpress.com. Eu sou o McDonald Fernandes e sou eu quem cuida do blog, quem faz os vídeos do YouTube, quem edita, que faz tudo. E como eu voltei a trabalhar, eu não estou encontrando muito tempo para responder a galera, mas mesmo assim eu dou um jeitinho, nem que seja ali na madrugada quando eu chego do trabalho. Eu estou encontrando muitas perguntas repetidas. A galera tem me perguntado bastante perguntinhas de iniciantes. Então eu resolvi fazer esse vídeo para ajudar a esclarecer algumas dúvidas que muita gente tem. E como vocês podem ver, hoje eu preparei uma pauta com as 11 perguntas mais frequentes que eu acabo respondendo. Eram para ser 10, mas surgiu mais uma, então vai ser 11. O número não é legal, mas vamos lá. A primeira pergunta que eu sempre recebo, ou via e-mail, ou via comentário, é: posso colocar meu bonsai dentro de casa? Pode. Pode, desde que ele fique no máximo por um dia, ou uma noite. Ou quando vier uma visita à sua casa, você coloca o bonsai para dentro de casa. A visita saiu, o bonsai sai junto. Você já viu uma árvore dentro de casa? Não existe. As árvores, elas precisam de sol para realizar fotossíntese. Não tem como viver dentro de casa. O que dá para fazer, no caso de você querer um bonsai dentro de casa, é colocar numa janela que receba bastante sol durante muitas horas por dia. Então a pergunta: posso colocar o bonsai dentro de casa? Não. Definitivamente não. Quais as espécies mais indicadas para iniciantes? Eu costumo indicar plantas que são mais resistentes aos erros que nós cometemos no início. No caso é o humus, é o pingo de ouro, a caliandra e também o ficus. Essas plantas são de desenvolvimento rápido, crescem rápido, e se você errar em alguma coisa, provavelmente ela não vai morrer. Não que ela não vá morrer, mas a chance dela morrer é muito menor. A maioria começa com os pinheiros, são as espécies mais difíceis de se trabalhar com bonsai. Então tá aí a resposta: pingo de ouro, humus, caliandra e ficus. São as quatro plantas que eu indico. Comprei um bonsai de supermercado ou floricultura. O que faço agora? Em primeiro lugar, quando você vai comprar um bonsai de supermercado ou floricultura, você tem que saber que você está correndo o risco de estar comprando uma planta morta. Principalmente se for algum pinheiro, algum junípero, no caso dos jacarés que são vendidos. O que acontece é que na maioria das vezes eles são transportados de lugares longes e eles não são regados, recebem muito pouco sol. Então o pinheiro, por exemplo, ele só vai demonstrar que ele está morto depois de um mês. Não tem como você saber ali. Então a primeira dica para você comprar é ver se a terra do vaso está molhada. Se tiver molhada já é um bom indício, quer dizer que ela foi regada há pouco tempo, então a chance dela morrer. Então eu comprei um supermercado ou floricultura. O que faço agora? Bom, vai depender do que você quer com aquela planta. Porque aquilo na verdade não é um bonsai, é uma muda que colocaram num vasinho plástico para te venderem como um bonsai. Não é bonsai. O bonsai ele precisa, primeira coisa, nebare. Ele precisa ter um calibre legal do tronco, não aquelas mudinhas que você vê que não tem a grossura nem de um dedo. Então se você quiser saber exatamente o que você vai fazer com essa planta, tem um link aqui no meu blog. E é uma página que eu escrevi justamente para falar sobre isso. O que você pode fazer, como aumentar a velocidade do crescimento, como fazer para engordar a planta. Então, o primeiro link na descrição é o endereço da página exata que eu escrevi, que você vai gostar muito, tenho certeza. Quarto, como fazer para engrossar o tronco do meu bonsai? Não existe outra forma, a não ser o tempo. O que você pode... meu filho, como é que tá hoje, hein? É o meu massacote. Meu mascotinho, eu tenho um canarinho. Então o que você vai ter que fazer é esperar. Não tem jeito.
E a forma de você aumentar a velocidade desse engrossamento do tronco é, primeiro, plantando no chão. Arruma um canto da sua casa lá, do seu terreno, ou numa praça e plante lá. É a forma mais rápida de crescer. A segunda forma é uma bacia. Vocês podem observar que eu uso várias bacias. Isso aumenta em 3 ou 4 vezes o crescimento em relação ao vaso. O vaso vai quase estacionar o crescimento da planta. Então, essa é a forma de cortar no chão, bacia ou escorredor mamadeira. Você coloca a planta num escorredor de macarrão. Você pega uma bacia com um substrato bem gordo, com bastante matéria orgânica, com bastante esterco de gado, de galinha. Isso vai ajudar a engordar a planta. Eu uso a bacia, não tive uma experiência boa com o escorredor mamadeira. A quinta pergunta: meu bonsai está doente, o que fazer? A primeira coisa, você vai pesquisar. Como você vai fazer isso? Você vai pegar os sintomas da planta. A planta está seca, a planta está com pontos amarelos, a planta está com ferrugem. Você vai pesquisar e vai descobrir qual é a doença que a sua planta tem. O que eu sempre faço é o Google. O Google ajuda muito. Então lá você vai ter várias alternativas de como tratar aquela doença. Então você coloca lá a espécie da sua planta e os sintomas que ela está sofrendo. E lá vai te dar as alternativas que você necessita. O que você não deve fazer é mexer numa planta doente ou adubar. Porque imagina, você no hospital depois de uma cirurgia ou bem debilitado, alguém vai te oferecer uma feijoada. Gente, não dá. É o caso da adubação. Você não oferece uma feijoada a um doente que está no hospital internado. E no caso do transplante, se você for querer fazer realmente o transplante, faça um falso transplante, assim você não machuca mais a planta, porque ela já está doente. Se você debilitar ela mais, vai morrer. Sexta pergunta: meu bonsai está secando. Como faço para saber se ele ainda está vivo? Só tem uma forma de você saber se a sua planta está viva. Eu vou mostrar agora. A forma de você saber se a planta está viva ou morta é simples. Com a unha, você vai raspar o tronco. Bem pequenininho. Se você observar que o tronco ainda está verde por baixo, a planta está viva. No caso aqui eu separei uma planta morta para demonstrar. Eu aramei o tronco e os galhos, não deu certo não, a planta não aguentou. Então quando você raspa, você percebe que está tudo seco embaixo. Infelizmente está morto. Se você raspar com a unha e não tiver verde, está morto. Sétima pergunta: qual é o substrato ideal para meu bonsai? É uma pergunta muito difícil de responder porque existem muitas variáveis. A primeira coisa que você vai ter que saber, você vai ter que conhecer a espécie que vai ser transplantada. No caso, por exemplo, de pinheiros, requer muito mais matéria inorgânica, no caso de pedrisco, no caso de caqueiras de tijolos. Eu uso 70% caqueira ou areia grossa ou pedrisco e 30% terra vegetal para ligar. Eu estou tendo sucesso com essa mistura no caso dos pinheiros, juníperos. No caso, por exemplo, da azaleia, eu uso uns 30% de caqueira e o resto de matéria orgânica, que é terra vegetal pura. Porque a azaleia ela gosta de solo mais ácido. Às vezes eu misturo um pouco de casca de pinos bem triturada para acidificar mais. Não uso nas minhas plantas o carvão que todo mundo usa, né? Que o pessoal fala. Geralmente ele neutraliza muito o substrato, então não me arrisco não, porque eu estou me dando bem assim. Então você vai ter que conhecer suas plantas. E assim você vai saber qual é o substrato ideal para cada uma. Para quem quiser saber mais sobre substratos, tem uma página específica falando sobre isso. E qual é o melhor,
as discussões que já houveram. Então é o segundo link que está aqui na descrição. Dá uma olhada nessa página que vocês vão gostar bastante. Oitava pergunta: quando devo transplantar meu bonsai? O bonsai ele deve ser transplantado, no caso de pinheiros, quando ele já estiver no vaso, a cada 2 anos, 3. Se você esperar muito tempo para transplantar, vai dar um baita trabalho. Você vai ter que escovar as raízes e é muito complicado. Eu faço de cada 2 ou 3 anos. Geralmente quando eu adquiro plantas, eu não faço transplante, porque você não sabe de onde a planta veio, você não sabe se ela está doente. Então eu espero ali um ano mais ou menos para poder transplantar ela. Se eu perceber que a planta está muito saudável, após 6 meses eu também faço o transplante. Caso contrário, eu não faço não. Como regar meu bonsai? Outra pergunta dificílima, que eu mesmo tive muito problema com isso. O que acontece é que a maioria dos iniciantes esquecem de regar o bonsai por vários dias. É um dos maiores erros. Não pode. Quando fizer muito calor, o bonsai tem que ser regado diariamente. Se choveu durante o dia e foi uma chuva acima de 5 minutos, 10 minutos, não precisa regar a planta. Mas se não choveu, eu indico que regue todo dia. Uma forma de você observar se a planta precisa de água ou não é olhando o substrato. Por exemplo, esse meu junípero, eu coloco o dedo, tá molhado. Eu não vou regar essa planta hoje. Ela não gosta de muita água. Eu já sei disso. Se eu começar a regar muito, o que vai acontecer é apodrecer as raízes e a planta vai morrer. Tem planta que tolera bem a água, mas no caso de pinheiros eles não gostam muito. Então você tem que ir maneiro, né, como dizem. Você tem que ir tranquilo. Chegou de manhã, colocou o dedo molhou, não rega, deixa a planta... Mas você tem que fazer isso com todas. Olha o caso desse chimpaco, por exemplo. Esse chimpaco, a terra dele por cima está seca. Agora são por volta de 3, 4 horas. Essa planta eu vou ter que regar hoje, porque já secou por cima. Entendeu? Essa eu vou regar, esse não. Deu pra sacar, gente? É muito difícil isso. Eu sei porque eu ficava na dúvida. Eu rego ou não rego? Rego ou não rego? Secou por cima, tem que regar. O detalhe é que você tem que olhar as plantas todos os dias. Se você for viajar e não tiver com quem deixar essa viagem durar mais de 2 ou 3 dias, gente, o risco de você perder o bonsai é grande. Se você for viajar até 3 dias ou 4 dias, o que dá para fazer é o seguinte: pegar uma forma dessas de bolo, você vai encher ela de água, você vai colocar o seu bonsai nessa forma e vai completar a água, porque aquela forma, aquele vaso do bonsai vai... Aqui tá, hein? Aquele vaso do bonsai, ele vai chupar muita água, vai absorver muita água. Então você espera ali uns 10 minutos, completa. Aí você pode deixar ali 3, 4 dias no máximo. No máximo 5, estourando. Porque a partir disso aí a planta já corre risco de morte. Então essa é uma dica para quem for viajar e não tiver com quem deixar. Toma cuidado, viu? Na hora de deixar para as pessoas regarem, você leva a pessoa até os seus bonsais e mostra, ó, tem que regar assim, até escorrer água por baixo, porque senão ele chega lá, chuar. Quando você volta, a planta já está toda morta. Isso acontece com muita gente, já aconteceu comigo. Vamos lá. A 10ª pergunta que eu recebo bastante também: como adubar meu bonsai? Eu tive uma má experiência com adubos líquidos. Perdi várias plantas, eu não indico a ninguém. O que eu faço são 2 coisas: torta de mamona e farinha de ossos junto. Você vai em qualquer supermercado, qualquer garden, floricultura, vende. Fala, eu quero torta de mamona e farinha de ossos.
Geralmente vem misturado. Quando vier, você compra um pacote de cada. Eu pego uma porção na mão, espalho por cima da planta e logo em seguida eu faço um chuveirinho bem fino, como se fosse uma chuva bem fininha, para aquele adubo com o vento não sair. Então você faz uma chuva bem fininha, bem de leve, para poder aquele adubo assentar. Outra forma de você adubar é usando osmocote. É mais simples, dura de 5 a 6 meses, você pega aquelas bolinhas, joga no vaso e esquece lá. Cada rega ele vai soltando gradativamente os micro e macronutrientes que a planta precisa. Outra coisa que é legal ressaltar também é o esterco de galinha ou de gado curtido. Tem que ser curtido, viu, gente? A cada 2, 3 meses, pegar uma porção de esterco, jogar por cima do vaso e rega na sequência. Eu faço isso e minhas plantas, você pode ver que estão todas saudáveis. Apesar de a gente estar no inverno, estão todas com bastante folhas. A 11ª pergunta e última. Por que aramar e podar meu bonsai? Neck, por que eu tenho que passar arame no bonsai? Por que eu tenho que podar? Porque senão ele não vai ser um bonsai. O bonsai, ele não faz por si próprio. Lógico, na natureza você vai encontrar muitas plantas que se parecem com bonsai, mas que necessita de bastante trabalho ainda. Então, por que passar o arame? Porque assim você consegue modelar o tronco, o galho. Você coloca na forma que você quer. Então você vai ter que deixar aquele arame por um certo tempo para poder o galho ficar na posição que você desejou. Por que a poda? Porque senão a planta vai sair a silhueta. Você olha um bonsai, ele tem que ter uma forma. Olha aquela pitanga, por exemplo. Ela está completamente fora de forma. Ela não tem forma alguma. Você vai dar forma para a sua planta. Ok? Então, foram essas as perguntas. Quem tiver mais perguntas, deixa aqui nos nossos comentários, que eu vou tentar ajudar todo mundo. Agora eu estou meio sem tempo, porque eu trabalho numa montadora de veículos. Então vocês imaginem só, são 9 horas ali de linha de montagem. Não é fácil não. Vou ser sincero para vocês, chegar em casa, ter que acessar tudo, mas eu faço com muito carinho. Espero que vocês gostem do vídeo, do que eu tenho feito por vocês. E peço também que ajudem, gente. Clica em gostei no vídeo. Embaixo vai ter adicionar a. Você adiciona a favoritos. Isso ajuda muito na divulgação dos nossos vídeos. Outra coisa legal também, aqui em cima, tem inscrever-se. Você se inscrevendo ali, não se preocupa que não vai correr risco nenhum, viu? Toda vez que eu fizer um vídeo, que eu postar um vídeo no YouTube, você vai receber um e-mail, assim você não vai perder nenhuma dica. Falou, galera? Ah, eu ia esquecendo de falar. Quem quiser assistir o último vídeo, tá aqui, ó. E quem quiser assistir também os vídeos que eu já postei, aqui do lado, aliás, aqui em cima, né? Tá tudo bagunçado agora. Tem escrito vídeos e uma setinha pra baixo. Clica nele, que vai aparecer todos os vídeos que eu já postei. Assim você pode acompanhar as outras dicas. Abraço!